vivo. Eu quero vos saudar com a gloriosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desde já peço a você que, por favor, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. E o canal Josias Dias, mais uma vez, tem a honra de trazer para vocês o evangelista Fernando, aquele que tem pregado no nosso canal há uns 2 anos atrás, né? E Deus trouxendo de volta. É Deus, o Espírito Santo de Deus que está trazendo este homem de Deus para trazer para mim e para você uma palavra de muito aprendizado para a honra e glória do Senhor Jesus. Evangelista Fernando, deixa Deus te usar, vaso. Pai do Senhor. A paz do Senhor. A graça e a paz a todos os irmãos. Boa noite aos ouvintes. Como meu irmão Josias falou, deixe seu compartilhamento aí, isso nos ajudará muito. Nós estamos num estudo sobre a chamada de Gideão. E na live anterior, eu falei sobre o Gideão, a atitude de Gideão e o que Deus quer de mim e de você nessa noite. Deus quer levantar Gideões que possa, com a força do Espírito Santo e a inteligência dada por Deus, livrar a sua família, a sua própria vida, seja a vida financeira, seja a vida matrimonial, a vida profissional. Deus quer nos dar estratégia usando o que aconteceu na vida de Gideão. Nós estamos estudando o livro de Juízes, no capítulo 6, e hoje nós vamos dar uma sequência para uma breve reflexão nossa e meditação a partir do versículo 14, onde diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre entre Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Amém? Amém. Na live passada, Gideão teve um encontro com o anjo do Senhor. Não foi um anjo qualquer. Ele teve um encontro com o anjo do Senhor, o qual esse anjo disse assim para ele: O Senhor é contigo, varão valoroso. E então ele pergunta para o anjo do Senhor, dizendo: Como que eu sou valoroso? E como que o Senhor é comigo? Se eu sou da menor família da tribo a qual eu pertenço, ele pertencia à tribo de Manassés. E ele falava ao anjo: Eu sou o menor da minha família, ou seja, o menos letrado, o menos sábio, o menos forte. Só que Gideão, ele tinha uma estratégia cultural na lavoura, e Deus se agradou não somente da sabedoria de Gideão, mas também da devoção de Gideão a Deus. Por isso, o anjo do Senhor, que era o próprio Deus, dizia a Gideão: Vai nessa tua força e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Mas nós sabemos que, além dos midianitas, tinha os amalequitas e tinha ainda os do Oriente, pessoal do Oriente. E o que era que acontecia com a tribo, tanto de Manassés, como a família de Gideão e todas as 12 tribos? Para que Gideão tivesse que
bater o trigo ou malhar o trigo. Malhar hoje em dia as pessoas que vão em academia. Mas naquela época era trabalhar os grãos do trigo. Então não era o malhar de levantar peso ou fazer esteira nas academias. Era o malhar o trigo da Bíblia, era trabalhar o trigo. E ter que esconder esse trigo nas cavernas, nos buracos, nas penhas de pedras ou brechas de pedra, para que os midianitas, amalequitas e os orientais não devastassem tudo. Agora, o interessante é a gente examinar a nossa própria vida. Nesse relato que foi lido aqui, Gideão, ele era da menor família, da menor tribo. Segundo ele mesmo, falando agora com o anjo, ele disse: eu sou o menor. Aí nós observamos e aprendemos com isso aí a humildade dele e o compromisso que ele tinha para com Deus. Ele sabia com quem estava falando. Ele tinha um pouco de dúvida, tinha alguns pregadores até dizem que Gideão era medroso. Não, ele era esperto, ele era inteligente. Na nossa linguagem aqui do Nordeste, ele era sabido. Porque para livrar o mantimento cotidiano de ser saqueado, ele trabalhava o trigo, malhava o trigo no lagar, que era um lugar apropriado para trabalhar a uva. Agora ele está lá trabalhando e aparece esse anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, e fala com ele: varão valoroso, o Senhor é contigo. E ele vai dizer assim: mas como o Senhor é comigo, se toda a minha família está passando por essa escassez alimentar? Nós conhecemos a história, que foi falado na live passada, que os midianitas, os amalequitas vinham com seu gado, e a Bíblia diz, nos fala, escrito está na Bíblia, que olhando de longe pareciam uma nuvem de gafanhoto, arrasavam com tudo. Agora é interessante a gente observarmos que eram 12 tribos. Cada tribo tinha seu responsável, como cada templo tinha o seu sacerdote e o seu sumo sacerdote. Como hoje nós temos vários ministérios, todos eles têm ou deveria ter o seu sacerdote e o seu sumo sacerdote, que traduzindo, fazendo a transição para os nossos dias, é o pastor principal e o seu pastor auxiliar. E por que naquele tempo, entre 12 tribos, cada tribo com suas lideranças, Deus não escolheu nenhuma das lideranças? Será que seria falta de comunhão com Deus? Será que seria falta de sinceridade para com Deus? Porque às vezes a gente achamos que estamos enganando todo mundo, nós estamos por cima. Mas Deus sonda os nossos corações. Deus não escolheu nenhuma das lideranças. Não escolheu da época nenhum sacerdote e nenhum sumo sacerdote. E hoje muitas vezes a gente vê assim: mas por que Deus escolhe, nos nossos dias, um irmão, uma irmã da nave da igreja não escolhe um que está no púlpito? É uma questão de pensar, é uma questão de refletir, é uma questão de buscar de Deus a resposta para essa pergunta. Quantas lideranças tinha no tempo de Gideão? Mas Deus, que sabe o temor do coração do homem, escolheu Gideão lá naquela situação. É tanto que Gideão fala com o anjo do Senhor. Hoje a gente vemos muitas pessoas em cargos, em liderança, mas também vemos que Deus usa os simples, mesmo porque isso é bíblico, né? Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O importante é a gente aprender com essa lição de Gideão, que a humildade e a fidelidade para com Deus vem acima de qualquer cargo, vem acima de qualquer status, está acima de qualquer julgamento humano. Porque, amados, tem liderança nos nossos dias, e acredito que não era diferente naquele tempo, que olhava mais para o pessoal
do que para o espiritual. Hoje não é diferente. Precisamos aprender com Gideão que ele se preocupava com a sua família. Ele corria o risco de ser assaltado pelos midianitas, mas ele buscava o alimento dos filhos. E o que é que nós aprendemos com essa lição? Quantos pais espirituais, que são as lideranças eclesiásticas, veem seus filhos na fé se desrebanhando, ou seja, saindo do rebanho, voltando às velhas práticas, e sentados ficam. Alguns ainda dizem assim, um vai, Deus manda 10. Mas Jesus também disse assim, um pastor que tem 100 ovelhas, se ele for um bom pastor e for guiado pelo pastor dos pastores, quando ele percebe que uma ovelha se desgarrou, ele deixa 99 em segurança e vai buscar a perdida, com uma certeza, que vai encontrar ela ferida. E com outra certeza que vai ter que trazer ela nos ombros. E com outra certeza que vai ter que cuidar dela. E verdade seja dita, não é isso que nós vemos hoje. Hoje está um caos tão grande, minha amada igreja, que às vezes tem pastor que não tem nem com quem deixar as 99. Porque ele começa sozinho, quer ir sozinho, mesmo sabendo que Deus disse, sem mim, nada podeis fazer. Porque quem está sem Deus, mesmo estando na direção de alguma coisa, se ele estiver sozinho, fora dos padrões de Deus, ele vai estar sozinho mesmo. Precisamos entender isso. A preocupação de Gideão, fazendo uma analogia com a preocupação de algumas lideranças, a gente vê que não aprendeu nada com Gideão. Não está nem aí para quem se desviou, não está nem aí para quem está cansado, não está nem aí para quem está machucado. Isso não é papel de um chefe de família, não é papel de um chefe de ministério, não é papel de um chefe de Estado, não é papel de um chefe de nação. Porque o amor vem em primeiro lugar na lei divina. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então eu, na liderança de qualquer grupo, até na liderança da minha família, eu tenho que aprender com Gideão. E daí Gideão fala então com o anjo. Se o Senhor é comigo, por que então passamos por esse caos? Passamos por essa situação. Mas o anjo do Senhor diz a ele, vai nessa tua força e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. E daí nós vamos entrar no versículo seguinte, onde Gideão diz ao anjo assim, se o Senhor vai ser mesmo comigo, se o Senhor está reconhecendo o meu esforço para livrar da mão dos assaltantes a alimentação, se o Senhor reconhece o meu amor e a minha confiança em ti, eu vou lhe fazer um pedido. Aliás, Gideão vai fazer 3 pedidos ao anjo do Senhor. 1 face a face. E 2 fora da presença do anjo do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia, Juízes capítulo 6. Nós estamos no versículo 16, não é isso? Versículo 16. E vamos entrar no 17 na próxima live, porque eu vou explicar o 16 hoje. Gideão agora ele vai fazer um pedido face a face ao anjo do Senhor. E depois ele vai fazer mais 2 pedidos ao próprio Deus. Só que agora o anjo não vai estar face a face com ele. E qual é o primeiro pedido que ele faz ao anjo do Senhor? Não é que ele era duvidoso, não é que ele era teimoso, muito menos medroso. Ele estava buscando uma certeza. Aliás, ele ia lutar com 3 exércitos de assaltante. Nos nossos dias hoje, 3 facções. E ele fala para o anjo do Senhor, se é o Senhor mesmo que fala comigo, eu tenho um pedido a fazer.
espere-me aqui, até que eu vá em casa e traga um holocausto. Traga um sacrifício. E a resposta do anjo de Deus, que é o próprio Deus falando com ele, disse: pode ir que eu espero. Pode ir que eu espero. E Gideão vai até a sua casa, prepara um cabrito, cozinha o cabrito, separa a carne cozida do cabrito em um recipiente, coloca o caldo em outro recipiente e ainda vai fazer um pão caseiro, pão de forno. E ele, quando traz, depois do tempo gasto para preparar isso, ele chega lá e encontra o anjo. E o que é que nós aprendemos aqui? Tem duas coisas para a gente aprender. A primeira é que Deus vela pela sua palavra para fazer cumprir. Ele disse a Gideão: vá que eu espero. Então quando Deus te mandar, vá que ele está contigo. Quem sabe nessa noite ele quer me levantar como um Gideão na minha família, um Gideão no meu ministério, um Gideão na minha terra natal, um Gideão na capital na qual eu estou hospedado, na sua casa. Deus pode estar querendo levantar você um Gideão, independentemente do sexo, que Deus usa quem quer, quando Ele quer, naquilo que Ele quer, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal. Porque muitas vezes nós criamos, né? Depois eu vou falar sobre Golias e Davi, numa outra oportunidade, os gigantes que nós criamos dentro de nós mesmos. Então a primeira coisa a ser observada nessa reflexão nossa, amada igreja, e você que está me ouvindo e vendo essa live, é que Deus vela pela sua palavra. Ele disse que esperava Gideão ir preparar o sacrifício e esperou. E a segunda coisa que nós aprendemos é o seguinte: o que é que eu e você tem para entregar ao Senhor como sacrifício? Gideão tinha em casa a farinha de trigo, ele tinha em casa o novilho, o cabrito, para trazer o holocausto para o Senhor. Agora hoje, século 21, se o Senhor pedir para mim algo, o que é que eu tenho para dar ao Senhor? Tendo em vista que o Senhor não pediu nada a Gideão, a não ser: vá nessa tua força, e eu serei contigo, e tu livrarás Israel da mão dos midianitas. Foi de livre e espontânea vontade que Gideão formou esse desafio com o anjo do Senhor. Se o Senhor é mesmo o Senhor, me espere aqui enquanto eu vou em casa buscar um sacrifício. Então, se eu e você quisermos fazermos um voto para com Deus, nos baseando nesse sacrifício, lembremos-nos de uma coisa: o próprio Deus nos ensina em sua palavra que é melhor nem votar do que votar e não cumprir, porque Deus não se agrada de tolo. Então, quando a gente recebemos a unção de Deus e a confirmação de um sacerdote ou de um pastor, de um presidente de uma obra aqui na terra, que muitas vezes chamamos de unção, mas a unção vem de Deus. Aquilo é um ato público, é uma consagração. Nós aceitamos a consagração ou a unção de ministro, aceitamos a primeiro de Deus. E quando Deus disse: a quem enviarei, a quem enviaremos, apareceu alguém e disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E quando a gente aceitamos essa unção aqui na terra, perante o ministério, numa grande cruzada, num grande evento, a gente está nos comprometendo em primeiro lugar com Deus. Estamos dizendo para Deus: eis-me aqui. Aí Deus manda aí você falar a verdade, você engole fogo, você virou sapo agora?
Se eu disse, eis-me aqui, o Senhor me enviou, onde Ele me enviar, eu vou. Mesmo porque se eu resistir, a resposta nós sabemos, né? Alguém disse para ele, não, eu sou uma criança. Ele disse, não diga sou uma criança, porque onde eu te enviar, tu irás. O que eu mandar tu falar, tu falarás. E Jonas tentou fugir dessa responsabilidade e não deu certo para Jonas. Não vai dar certo para mim nem para você. É melhor ser odiado por muitos ou por todos, porque aí se cumpre aquilo que Jesus disse. Sereis odiados de todos. E bem-aventurados sois vós quando mentindo vos injuriarem e disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, exultai-vos nesse dia, porque na terra não, mas no céu será grande o vosso galardão. O que é que eu e você, o que é que nós temos para oferecer a Deus, além da nossa disponibilidade para fazer a obra dele? Porque ele disse, eu sou contigo. Pode teu pai não estar perto de você, o teu pastor não está perto de você, teu filho, tua mãe não está perto de você, mas o Senhor, eu sou contigo. Vá nessa tua força, eu sou contigo e tu livrarás a tua família dessa situação, teu casamento desse caos, teu ministério dessa geladeira que tem obreiro, que o ministério dele é uma pedra de gelo. Gelo só serve para ficar dentro de um freezer ou dentro de um congelador. Tem obreiro que infelizmente é isso. Se tirar ele do lado do pastor, de trás do pastor, ele morre. Confia às vezes mais no pastor do que em Deus. Se meu pastor mandar, eu faço. Se meu pastor for, eu vou. E se Deus mandar, meu irmão? Que às vezes o teu pastor te manda, mas não vai. Deus está contigo em todo lugar. Teu pastor tem sono para você dormir. Deus nem toscaneja. Ele nem cochila. E se ele está dizendo, vá, que eu serei contigo, está temendo do quê, hein, vaso? Está com medo de quê? Virar as crianças? Está com medo de papafiga? Não existe papafiga. Existe Deus na minha e na tua vida. Então o primeiro desafio que Gideão lançou a Deus, ao anjo do Senhor, foi esse. Espere. Ele esperou. E o que aconteceu no segundo encontro deles, fica para a próxima live. Nós estamos estudando a chamada de Gideão no livro de Juízes, capítulo 6, e paramos no versículo 16. Na próxima live, finalizaremos o resto dessa mensagem. Amém? Fique com Deus, que Deus nos abençoe. Eu agradeço essa rica oportunidade. Medite, estude a Bíblia, leia o capítulo 6 de Juízes. Amém? Deus abençoe. Passo para o irmão Josias Dias. Compartilha, irmão. Senhor, Rei da Glória, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que Deus usando o teu servo, em nome de Jesus. Senhor, e obrigado por todos os escritos, graças a Josias Dias, para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Até a próxima live, se assim Deus nos permitir. Continue conosco. Você está aprendendo de Deus. Deus te abençoe. Fica na paz, fica na bênção.